Muito bem, irmãos. Eu fiquei pensando essa semana no que dizer, no que falar, no que ensinar hoje para a igreja, diante de tudo que estamos vivendo no nosso país, diante das expectativas com relação ao 7 de setembro. Como bem disse a Irinete, as notícias que chegam geram medo, geram dúvida, geram temor no coração. Mais do que nunca nós precisamos do Senhor para nos direcionar e nos colocar de volta no equilíbrio, para a gente não desistir, para a gente não jogar a toalha, para a gente não chutar o balde, né? E aí a palavra que veio ao meu coração foi a palavra oração. Essa é a palavra, oração. E nós vamos conversar um pouquinho sobre esse tema hoje, sobre oração. Mas como introdução da nossa conversa, eu quero fazer um convite / convocação para a Igreja Nova Vida, para vocês que estão aqui nos visitando também, para a turma que está em casa, porque amanhã, dia 6 de setembro, às 20 horas, nós vamos iniciar aqui na igreja uma jornada de oração, 24 horas de oração pelo Brasil. Como que vai funcionar essa jornada? Cada um de nós, cada um que quiser participar dessa jornada de oração, aonde estiver, em casa, em um passeio, numa viagem, aonde você estiver, o nosso convite / convocação é para você parar um instante e buscar a Deus em oração pela nossa nação brasileira. Ali atrás tem uma, como é que a gente pode dizer? Um painel ali onde você pode pôr o seu nome e o horário que você se compromete a orar. Tem 24 horas de opção ali para você colocar o seu nome. Se você não quiser colocar o seu nome, mas quiser participar, é bem-vindo também, tá bom? É só uma forma didática para a gente poder se envolver. E na terça-feira, dia 7, às 20 horas, nós vamos fazer uma live no Instagram. É a live que a gente faz toda terça-feira aqui na igreja. Só que essa especificamente vai ser para encerrar a nossa jornada de oração pelo Brasil. Eu coloquei convite / convocação, é porque eu não posso obrigar você a nada. Mas espiritualmente, como pastor, eu estou convocando a igreja mesmo para isso. E eu não estou fazendo isso por conta de apoio ao partido A, partido B, líder político A, líder político B. Eu estou fazendo isso por você, por mim, pelos nossos filhos, pelos nossos irmãos, nossos amigos, nossos vizinhos, os nossos irmãos de nação, irmãos brasileiros. Porque o que nós estamos vivendo no país está atingindo a todos nós, todos nós. Não importa qual que é a sua opção política, seu posicionamento político, não importa. Isso está afetando todos nós e é por isso que, como igreja, nós precisamos dobrar os nossos joelhos e buscar a Deus em oração. Então, terminando aqui, quem veio aqui no culto presencial hoje, se puder colocar o seu nome ali, vai ser muito bom, tá bom? Quem está em casa, se comprometa com a gente nessa jornada e na terça-feira, na live do Instagram aqui da Nova Vida, vamos concluir essa jornada de oração pelo Brasil. Dito isso, já que a palavra de ordem é oração para a nossa reflexão aqui hoje, eu pensei em trazer para os irmãos algumas coisas que precisam estar dentro dessa oração, dentro dessas orações que vamos fazer nessa jornada. Então eu quero passar algumas orientações de como participar de uma jornada de oração. Nós vamos meditar em alguns textos bíblicos aqui e você vai entender o que eu estou dizendo. Não é de qualquer maneira que a gente participa de uma jornada de oração. Não é de qualquer maneira que a gente ora. A Bíblia nos orienta como orar. E nós vamos fazer esse movimento aqui hoje e conhecer um passo a passo bíblico de participação de uma jornada de oração. O primeiro texto que eu queria convidar você a ler comigo é o texto de Marcos, capítulo 11, de 24 a 26. Você pode abrir a sua Bíblia, pode acompanhar aí no telão também, que vai ser projetado, fique à vontade. Marcos 11, de 24 a 26. Palavras de Jesus. Preste bastante atenção nesse versículo 24,
Porque antes de ler o 25, 26, eu quero dar uma pausa nesse 24 aí. Portanto, palavras de Jesus, eu digo, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim sucederá. Se você parar nesse versículo e ir para casa, voltar para casa, você pode pensar assim, beleza, hoje o pastor ensinou para a gente como pegar uma varinha de condão espiritual para que Deus realize todos os meus desejos. Se você parar nesse texto, só nesse versículo, é essa a ideia que a gente tem. Tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam e assim sucederá. Ou seja, se você mentalizar um desejo, eu quero muito um carro, vamos dar o exemplo de um carro. Eu quero muito um carro. E se eu pensar muito positivamente sobre o carro, Deus vai me dar. Se eu pensar com força e pensar com muita força, sim, Deus vai me dar um carro. Tem gente que pensa que participar de uma jornada de oração, 24 horas orando pelo mesmo objetivo, é como mentalizar positivamente, com força, o que você quer para Deus nos atender. Porque se não for assim, Deus não nos atende. É como se Deus estivesse no céu, de braços cruzados, ouvindo a nossa oração. Aí a gente orou 2 vezes pelo pedido. Aí Deus, não, é pouquinho. Tem que orar mais. Aí a gente orou 10 vezes. Aí Deus, tá legal, mas está sem força, está sem emoção. Se você não tomar cuidado, é assim que você interpreta esse texto. Uma jornada de 24 horas de oração não significa orar pela mesma coisa para Deus para chamar a atenção de Deus para nós. Agora vamos ler os versículos 25 e 26. Vamos lá. E quando estiverem orando, olha só que interessante. Jesus deu uma orientação no versículo 24, e ele fala o seguinte, olha, para você adquirir o que você quer, creia, tenha fé. Só que enquanto você caminha para aquilo que você deseja, tem uma estrada que você tem que percorrer. Essa é a estrada, versículo 25 e 26. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial perdoe os seus pecados. 26. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está nos céus não perdoará os seus pecados. Ou seja, enquanto estamos na estrada da oração, rumo ao desejo que nós temos, ao objetivo da nossa oração, nessa estrada nós precisamos liberar perdão. Liberar perdão. Nós temos que visitar o nosso coração e verificar se tem alguma mágoa, alguma pendência, porque se houver alguma pendência, a estrada é interrompida e a gente não chega no nosso objetivo da oração. Pastor, só está querendo dizer que eu devo mentalizar então esse desejo, o senhor falou aí do carro, né? Pensar muito no carro, e durante as minhas orações eu tenho que liberar perdão para as pessoas para eu conseguir o carro? Não, eu não estou dizendo isso. Eu não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que quando você tem um desejo pessoal, particular, seu, e você entra na estrada da oração, Deus vai tratando você. E sabe o que acontece enquanto Deus está tratando você? O seu objetivo de oração vai sendo modificado, vai sendo alterado para se juntar à vontade de Deus. Se você acha que eu estou inventando isso da minha cabeça, você vai ler comigo agora 1 João 5,14. 1 João 5,14. Vamos lá. A Duda vai nos ajudar projetando aí. Olha só o que o apóstolo João diz. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. O que nós cantamos aqui? Ouve, ó Deus, não é isso? Nossa oração, Altíssimo,
Sara esta nação. Então, é do desejo de Deus sarar a nação brasileira? Sim. Sim. E aí nós entramos na estrada da oração, e nessa estrada da oração, Deus vai tratando a gente, vai tratando, e o nosso objetivo de oração vai sendo lapidado, até chegar à vontade de Deus. E o carro, pastor? Eu posso pedir o carro, pastor? Por favor, pode. Pode, calma, pode. Fica à vontade, escolhe a cor do carro, o modelo, o ano. Se você quer um carro de 2030 agora, pode pedir, fica à vontade. Modelo 2030, peça. Sabe por quê? Porque se você entrar na estrada da oração e permanecer firme nessa estrada, Deus vai lapidar você. E você vai perceber que o carro é só um detalhe. Você vai perceber que os seus desejos pessoais são só detalhes perto do grande projeto de Deus para a humanidade. É isso. É isso que Jesus está querendo nos ensinar, nessa jornada de oração. Nosso país precisa de cura da alma, do coração. As pessoas não conseguem mais conversar, as pessoas não conseguem mais discutir assuntos da polis, da cidade. As emoções estão na flor da pele, as pessoas estão impacientes, precisam de cura. Precisam de cura. Pessoas que querem protestar, pessoas que querem ir para as ruas e exercer o seu papel de cidadão, cidadã, se forem para as ruas, eu estou falando de cristãos, pessoas que temem a Deus, eu estou falando para esse pessoal, para nós. Se vamos para a rua, se alguém vai para a rua protestar, como cristão, não pode se esquecer que tem que entrar na estrada da oração. Para quê? Para Deus ir lapidando você. Para você liberar perdão. Porque se chegar nessa estrada de protesto, sem passar pela estrada da oração, você chega na estrada do protesto, cheio de arrogância, prepotência, cheio de maldade no coração, cheio de ódio. Quantas declarações de ódio para dizer que tem razão. Misericórdia. A gente precisa entrar na estrada da oração para que o perdão seja ministrado na nossa vida e os nossos desejos sejam lapidados. Senão a gente nunca vai chegar a lugar nenhum. Nunca vai chegar. Está doendo no meu bolso essa crise brasileira. Deve estar doendo no seu também. Estamos atentos aí a possível greve de caminhoneiros, falta de combustível nos postos de gasolina. As notícias chegam e aí começa o pavor, o medo. Se a gente não entrar na estrada da oração e buscar nessa estrada da oração a vontade de Deus, a gente vai deixar esse medo que foi posto para nós nos dominar. A gente precisa cuidar disso, cuidar do nosso coração. Por isso que a palavra de ordem hoje é oração. Independente do que você pensa sobre política, do seu posicionamento político, oração. Ouvi pessoas dizendo que não conseguem orar pelo nosso presidente. Isso é pecado, meu irmão. Porque está escrito na Bíblia que nós temos que interceder pelos nossos governantes. Também escuto pessoas dizendo que não são capazes de orar por Lula, como se estivéssemos em campanha. Nem sabemos se ele vai entrar no processo eleitoral no futuro. Mas tem gente falando que não dá conta de orar por Lula. Por quê? Isso é pecado, meu irmão. Ah, pastor, lá na minha família tem gente que é de esquerda, eu não consigo nem pensar nesses caras. Isso é pecado. Em nome de Jesus, nós somos o povo de Deus. Nós temos que entrar na estrada da oração para Deus nos lapidar. Nos lapidar. Porque o seu sonho para o país pode ser o mais bonitinho do planeta. Mas se tiver com arrogância, prepotência e pecado no coração, você nunca vai chegar nesse sonho realizado. Nunca. Nunca. Então, em nome de Jesus, nós temos que alinhar os nossos corações para um objetivo santo. Um objetivo de oração,
de intercessão. O que é ser intercessor? É se colocar na frente ou diante de Deus, na frente da pessoa que necessita. Ou seja, quando eu me comprometo a orar por você, quando a gente se compromete a orar pela nossa nação brasileira, significa que Deus está aqui, a nação brasileira está aqui e nós estamos no meio da estrada. Nós estamos intercedendo. Nós nos colocamos diante de Deus falando assim, Senhor, a saúde da nossa nação é importante para nós, por isso que estamos aqui intercedendo. Nós queremos que o Senhor cure a nossa nação, sare a nossa nação. Agora, troque nação brasileira por amigos, parentes, irmãos em Cristo, escolha. Por quem você intercede? O intercessor se coloca diante de Deus pela pessoa necessitada. Se existe alguém que você não consegue interceder, tem um problema no seu coração. Preste atenção nisso. Se tem alguém que você não consegue colocar na sua lista de intercessão, é porque você tem um problema no coração. Então, em nome de Jesus, entre na estrada da oração, e enquanto estiver orando e perceber que tem alguma pendência na alma, perdoe, porque Jesus disse lá em Marcos, que acabamos de ler, que se a gente não perdoar, Ele também não perdoa. Olha isso. Se na estrada da oração eu perceber que eu tenho uma pendência com alguém e eu não liberar perdão para esse alguém, a barreira vai continuar de pé. Eu posso orar, posso fazer campanha, posso jejuar, posso fazer o que eu quiser. A barreira vai continuar lá. Só tem uma forma dessa barreira sair e a estrada da oração continuar e você chegar no seu objetivo de oração. Perdoando. Perdoando. Próximo texto, para a gente conversar mais um pouquinho. Tiago 5,16. Tiago 5,16. Diz assim: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Vamos pensar um pouquinho esse versículo aí. Número 1. Confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para a gente alcançar alguma coisa. Alcançar o quê? Cura. Pode ser cura espiritual, cura emocional, cura física. A cura ali é o objetivo do processo. Para você chegar nesse objetivo, tem que aprender a confessar pecados e a orar uns pelos outros. Orar uns pelos outros? Pastor, é qualquer outro? Sim, porque se tem um outro que você não pode colocar na sua lista de oração, temos um problema. A oração não vai continuar, vai ser interrompida. Confesse. Confesse. Eu já me peguei várias vezes nas minhas orações falando mal de algumas pessoas para Deus. Porque para Deus você pode falar o que você quiser. Você não precisa ter medo, não. Porque ao falar mal dessas pessoas é impressionante. Eu estava rosnando com Deus, com raiva de algumas pessoas e tal, e de repente a graça de Deus vai me cobrindo, vai me tratando, vai me sarando, e de repente eu saio do campo da murmuração, da reclamação, para o campo da intercessão, e falo assim: Senhor, abençoe essa pessoa que me magoou semana passada. Eu confesso aqui para o Senhor que eu estava com raiva dessa pessoa, eu estava magoado com essa pessoa, mas eu não quero que a minha raiva e a minha mágoa seja projetada nessa pessoa como alguma coisa ruim para ela. Abençoe essa pessoa. Não é isso que Jesus diz? Que nós temos que interceder pelos nossos inimigos? Amar os nossos inimigos? Não é isso que Jesus diz? Está lá no Sermão da Montanha. Se Jesus diz que nós temos que amar os nossos inimigos, mesmo que não faça sentido para você, mas porque você reconhece Jesus como seu Senhor e Salvador, bate continência, obedeça e siga em frente. É isso que eu faço, irmãos. Não pense que eu entendo tudo que a Bíblia explica, não, que a Bíblia apresenta para mim. Tem coisas que eu olho assim, não é possível. Não, Jesus está de brincadeira comigo, não é possível isso. Mas por que eu obedeço? Porque Jesus está ensinando. Eu aprendi isso com meu pai quando eu era criança.
Porque chegou uma fase da minha vida que eu queria explicação para tudo. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Em alguns momentos, meu pai não tinha aquela paciência toda, porque o tempo todo a criança falando isso, ninguém tem paciência, né, gente? Aí, meu pai chegou e, porque eu disse para você fazer. Eu sou uma autoridade sobre a sua vida. Obedeça. Na fé, na caminhada da fé, a gente precisa fazer isso com Jesus também. Não espere entender tudo para obedecer Jesus, não, porque vai dar ruim para você. Tem hora que a gente tem que bater continência e falar, sim, Senhor, não gostei, não concordo, mas porque o Senhor mandou, eis-me aqui, envia-me a mim. É isso. Próximo texto. Mateus 6, 7 e 8. Mateus 6, 7 e 8. Palavras de Jesus, Sermão da Montanha. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa. Olha só a jornada de oração que eu disse no início. Será que é falando o tempo todo, para chamar a atenção de Deus que Ele nos atende? Olha aí Jesus dizendo que não tem nada a ver. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Pode passar? Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Opa! Pastor, se Deus já sabe de tudo, por que a gente tem que orar? Por quê? Vamos lembrar de Marcos 11. Na estrada da oração, Deus vai tratando a gente. Não é para Deus ser surpreendido com um pedido assim, a nação brasileira está precisando de ajuda? Eu não sabia. Deus não é pego de surpresa. Eu e você somos pegos de surpresa. Deus não. E tem gente que gasta um tempo enorme falando para Deus, como se Deus não soubesse do que está acontecendo. Depois que fala tudo o que está acontecendo para Deus, como se Deus não soubesse, passa um outro tempo dizendo para Deus o que Deus tem que fazer. Não é assim. Numa jornada de oração, a gente entra nessa estrada, nessa jornada, para Deus nos tratar e alinhar o nosso coração com a vontade dEle. É isso. Porque se a gente não paga um preço de oração, a vontade de Deus está aqui e nós ficamos assim, desgovernados. É orando que a gente vai aquietando a nossa alma, sossegando o nosso coração e de repente, vontade de Deus e oração do Adrian, encaixado. Ok, segue. É assim que a gente tem que entrar no processo de oração, na jornada de oração. Deus não é pego de surpresa, Deus sabe do que o Brasil precisa. Deus sabe do que você e eu precisamos. Nós vamos entrar nessa jornada para Deus alinhar o nosso coração com a vontade dEle. Se tiver mágoa no coração, Deus vai limpar essa mágoa de você, meu irmão. Se tiver alguma pendência na sua alma, Deus vai limpar essa pendência, porque Deus quer você limpo, alinhado com Ele, para o que Ele quer continuar fazendo na nossa nação brasileira. É isso. É isso. Pastor, nossa, do jeito que você está falando aí, eu fico pensando, é que eu até falo bastante com Deus e tal, mas eu já falando muito com Deus, assim, eu fico explicando tanta coisa para Deus, agora o senhor falando, eu fico assim, puxa vida, já falei tanta coisa para Deus que Deus já sabia, né? Não tem problema. Não tem problema. Porque tem um período da nossa vida espiritual que a gente faz isso com Deus mesmo. A gente acha que Deus sabe o que a gente está sentindo, o que a gente está passando, e a gente tenta atualizar Deus. Mas tem que chegar um momento que você dê um passo para uma nova fase espiritual, de uma fase de maturidade espiritual. Por exemplo, muitas das minhas orações é o silêncio. Vou explicar. Muitas das minhas orações é eu com Deus em silêncio, silenciando os meus pensamentos, porque às vezes eles ficam agitados demais, silenciando as minhas emoções, porque às vezes elas ficam abaladas demais,
vai sossegando, 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 silenciando, silenciando, de repente, a minha mente está totalmente concentrada em Deus. Não pedi nada, não falei nada. Simplesmente concentrada em Deus, ouvindo a doce voz de Deus, me guiando numa leitura bíblica, me guiando numa conversa com alguém, me guiando enquanto estou ouvindo uma música. Deus já falou com você enquanto você escuta uma música? Olha só que interessante. Isso só é possível quando você vai silenciando as outras vozes. Deus não é pego de surpresa, mas Deus sabe que nós somos ansiosos demais. E precisamos sossegar a nossa alma. E como que a gente faz isso? Orando. Orando. A Irinete começou o culto hoje, ministrando no nosso coração, tecladinho tocando e a Irinete falando. E eu estava ali orando, pedindo para Deus abençoar o nosso culto, abençoar todas as pessoas que aqui estariam, na live também, o pessoal que está nos servindo aqui no culto. E de repente veio à minha mente uma possível passeata no 7 de setembro. Pacífica, tranquila. Pessoas unidas com um propósito único pela democracia do país, pela paz da nação, pela cura da nação. Essa é a fotografia que veio à minha mente enquanto a Linete iniciou o culto aqui. Porque ela começou de um jeito tão tranquilo, tão pacífico, tão manso. Precisamos sossegar a nossa alma para passar por essa tormenta que o país está passando. A tormenta está fora de nós. Se a gente deixar a tormenta entrar, acaba tudo. A tormenta tem que ficar do lado de fora. E aqui dentro, calmo, sereno e tranquilo, como diria a canção. Mais um texto. 1 Timóteo 2,8. 1 Timóteo 2,8. Olha só o que esse texto maravilhoso do apóstolo Paulo ao jovem Timóteo diz. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem discussões. Por que o apóstolo Paulo daria essa orientação para Timóteo? Será que é possível a gente orar com ira e discussão? É. É muito possível. A gente participar de um culto de domingo, levantar a mão enquanto estamos cantando, orar, ouvir a palavra e sair do culto rosnando com raiva de quem não pensa igual a gente. É muito possível disso acontecer. É muito possível das pessoas entrarem nas redes sociais e ficarem postando mensagens de ódio em nome de Jesus. É muito possível. Sabendo disso, o que o apóstolo Paulo diz para Timóteo? Timóteo, orienta os homens aí da sua igreja, a sua comunidade, que quando eles estiverem orando, ira e discussão não faz parte do contexto. Não pode fazer. Porque quem entra na estrada da oração, vai sendo tratado, vai sendo sossegado, vai sendo curado. Não tem ira, não tem discussões. Tem conversa. Conversar sobre política é bom, importante, precisamos conversar. Mas hoje, ainda mais hoje, a gente tem que escolher a dedo em qual ambiente a gente conversa e com quais pessoas a gente conversa. Se for um ambiente seguro, pessoas, mesmo que pensam diferente de você, mas que são pessoas respeitosas, ótimo. Abra o seu coração, exponha as suas ideias, as suas opiniões, sem ira e discussões. E no final, orem juntos, pelo mesmo objetivo espiritual. Orem juntos. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas. A mão santa é a mão pura. É a mão separada para abençoar, não é qualquer mão. É uma mão que levanta para abençoar quem concorda e quem não concorda.
É uma mão que não está preocupada se a pessoa pensa A ou pensa B. É uma mão que apenas quer abençoar. 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 Eu lembro, quando eu estava dando aula no colégio, um aluno do 6º ano era um aluno assim que estava dando um trabalho extra para a escola, não só para mim, para a escola. Sabe aquele aluno especial assim? Especial porque ele chama a atenção, né? E era comum nas minhas aulas eu ter um momento de oração com os alunos. E quando eu ia ter esse momento de oração, ele brincava, fazia piadinha, fazia barulho na hora da oração. Todo mundo quieto e ele lá, fazendo piadinha, fazendo oração. Um dia, eu parei a oração no meio, fiquei em silêncio. Com os olhos fechados. Aí ele parou de fazer a piadinha e falou assim, não vai terminar não, pastor? E eu fiquei quieto. Termina, pastor? E eu fiquei quieto. Gente, o pastor não vai terminar. Pastor? Tá tudo bem, pastor? Aí quando ele se aproximou de mim, porque ele saiu do lugar dele, porque ele não aguentou ficar no lugar, ele saiu do lugar, veio até onde eu estava, e assim que ele chegou perto de mim, eu falei, amém. O que aconteceu, pastor? Eu estava orando por você. Eu me importo com você. Eu sei que você não gosta desse momento, mas eu sei o quanto que é importante a bênção de Deus sobre a sua vida. Pastor, o senhor estava me enganando? Não, não. Eu só não queria deixar de abençoar você. Aí ele voltou para o lugar dele e falou assim, esse pastor é muito doido. Na semana seguinte, na minha aula, vamos orar, pessoal? Vamos. Aí ele perguntou assim, pastor, você vai ficar em silêncio de novo orando por mim? Aí eu disse, se você quiser, eu quero. Ele veio para o meu lado, ficou do meu lado, abracei ele e falei, olha, eu vou orar pelo pessoal em voz alta e depois eu vou ficar em silêncio orando por você. Combinado? Combinado. Orei em voz alta pelo pessoal e depois orei por ele em silêncio. Ele ficou quietinho do meu lado. Sem ira, sem discussão. Entenderam? Sem ira, sem discussão. O último texto. Filipenses 1, de 9 a 11. Filipenses 1, de 9 a 11. Vamos lá. Esta é a minha oração, o apóstolo Paulo falando para a igreja de Filipos, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda a percepção. Pausa. Paulo está orando pela igreja de Filipos e a oração de Paulo é, eu peço para Deus aumentar o amor de vocês em conhecimento e percepção. Amor, o amor de Deus, que a Irinete falou aqui o tempo todo na ministração, não é só um sentimento. Ai, que fofo, o amor de Deus. Não. Amor de Deus passa pelo conhecimento e pela percepção, pela sensibilidade. A gente entende o amor de Deus conhecendo a palavra de Deus. E o amor de Deus nos dá percepção, sensibilidade, para quê? Para chamar um menino para orar em silêncio do seu lado. Para identificar que o ambiente está meio estranho, talvez você precise se calar e orar no Espírito. Orar em silêncio. Talvez você tenha que pegar a palavra e dizer, não pessoal, me escutem aqui. Vamos alinhar, nossa família era unida e de repente ficou desunida. Vamos alinhar aqui. Isso que é um amor
com conhecimento e percepção. Versículo 10 e 11, vamos ler. Para discernirem o que é melhor. Olha isso. Olha isso. O amor com conhecimento e percepção para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. Versículo 11. Cheios do fruto da justiça. A gente precisa muito disso aqui no Brasil. Fruto que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Que texto maravilhoso. Um amor que é baseado no conhecimento e na sensibilidade para a gente identificar o que é melhor. Para a gente saber tomar as nossas decisões, se posicionar no país que nós temos hoje. Se posicionar a favor sempre de Cristo, acima de qualquer opção política. Nós precisamos desenvolver essa sensibilidade, porque senão a gente vai entrar na massa que torce para um e na outra massa que torce para outro. Cadê você e Jesus? Cadê você e Jesus conectados em oração? Cadê? Porque é esse você conectado com Jesus em oração que o Brasil precisa. Por isso uma jornada de oração de 24 horas, conexão total, você e Deus, vontade de Deus alinhada com o seu coração e o seu coração alinhado com a vontade de Deus. Para quê? Para que você tenha percepção, sensibilidade. Deus está agindo aqui, Deus está fazendo ali. É isso. Quero terminar apenas dizendo o seguinte. Não sabemos quais serão os próximos capítulos da nossa nação brasileira. Como vai acontecer, como não vai acontecer. Independente disso, a igreja de Jesus precisa se colocar na brecha. Como intercessora da nação. E eu quero terminar orando. Orando e fazendo um apelo a todos que estão aqui, todos que estão em casa assistindo essa live e vão assistir depois. Um apelo. Essa jornada de oração, ela vai terminar na terça-feira às 20 horas. Mas a nossa missão espiritual continua. Continua. E eu quero fazer um apelo aos irmãos mesmo, assim. Como eu disse, eu não posso obrigar ninguém a fazer o que eu estou pedindo. Mas eu estou implorando, assuma um compromisso espiritual com a nação brasileira. Pague um preço de oração pelo Brasil, pelos nossos governantes, pelos 3 poderes que regem a nossa nação. Todos que compõem os 3 poderes, todos, em nome de Jesus. Governantes do nosso município, estado, federação. Precisamos nos colocar na brecha em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Essa semana fui assim impactado com uma enxurrada de mensagens que me convocavam para uma prática democrática disfarçada, porque não tinha nada de democracia, era uma prática partidária e eu vou me arriscar a dizer maligna. Só para os irmãos terem uma ideia, líderes religiosos de várias denominações, eu recebendo vídeo, vamos para as ruas, sem nenhum preparo. Percebe? Eu não estou dizendo que é errado ir para a rua, mas sem nenhum preparo espiritual. Já que nós estamos falando de igreja, a gente está falando de uma batalha espiritual, meus irmãos. É uma batalha espiritual. Não é só ir para a rua. Tem um jeito de ir para a rua. Lembra da estrada da oração? Para piorar, pessoas usando o nome da nossa denominação batista. Usando o nome, porque não era a nossa denominação batista. Usando o nome. Esquemas de manipulação para tentar nos levar para a direita ou para a esquerda. Misericórdia. A gente precisa pagar um preço de oração para a gente silenciar essas vozes e o nosso coração se reconectar com Jesus. E é por isso que eu estou fazendo esse apelo a todos. Que juntos como igreja nos coloquemos na brecha, orando e pagando um preço de oração.
Se você puder me acompanhar, feche seus olhos, curva sua cabeça. Você que está em casa, faça o mesmo, por favor. Se você puder desligar outras coisas que devem estar competindo aí com a minha palavra aqui, desligue agora. Vamos falar com Deus. Pai, em nome de Jesus, diante do Senhor estamos e reconhecemos a Tua soberania, a Tua majestade. O Senhor é o nosso Senhor. O Senhor é o nosso Salvador. É para o Senhor que nós olhamos todas as vezes que procuramos um modelo a ser seguido. E olhando para o Senhor, nós pedimos, Pai, venha realinhar o nosso coração, reajustar o nosso coração, para que possamos identificar a vontade do Senhor, o desejo do Senhor. Pai Santo, nos colocamos agora nessa estrada da oração, nessa jornada de oração, porque queremos ser tratados pelo Senhor, para que possamos ajudar no tratamento do nosso país. Em nome de Jesus, limpa o nosso coração, Pai. Se existem pessoas aqui que estão presentes, ou estão nos assistindo, ou que ainda vão assistir essa live, que estão com pendências no coração, mágoas, em nome de Jesus, cure essas pessoas. Limpa a nossa alma, limpa o nosso coração, para que nada nos impeça de chegar na vontade do Senhor. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, derrama sobre nós, sobre a nação brasileira, a Tua paz, o Teu amor, a Tua alegria. Em nome de Jesus, Pai Santo, nós como igreja do Senhor nos colocamos diante do Senhor em favor da nossa nação. Nós sabemos que o melhor para a nossa nação é o Senhor. Nós sabemos disso. Nós sabemos que o melhor para a nossa nação é essa nova vida em Cristo Jesus, e é por isso que estamos aqui. Tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia do povo brasileiro. Pai, que as manifestações do dia 7 de setembro e de outros dias que terão também, sejam manifestações pacíficas, tranquilas, pessoas que possam exercer a sua cidadania sem medo. Em nome de Jesus, Pai, nos ajude a conviver com as diferenças. Em um país democrático, se a gente não sabe conviver com as diferenças, a democracia é autodestruída. Em nome de Jesus, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia de nós. Pai, que nos próximos dias sejam dias de boas notícias. O Senhor sabe como é que está o meu coração com tudo o que está acontecendo. Como a Irinete falou aqui no início, o Senhor sabe que muitas vezes o medo bate à porta do meu coração. Não quero mais isso, Pai. Não quero mais isso para mim, não quero mais isso para ninguém que está nos assistindo aqui agora, que está aqui no culto agora, para nenhum dos nossos amigos, vizinhos, conhecidos. Não quero que o medo invada os corações e maltrate a vida das pessoas. Que a paz que excede todo entendimento possa ser derramada sobre toda a nação brasileira. Continue falando conosco, Pai, durante toda a jornada de oração que teremos aqui na Nova Vida. E que na terça-feira às 20 horas possamos estar aqui na live, celebrando o Teu nome e nos alegrando diante do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Muito obrigado, irmãos. Muito obrigado a todos que estão nos assistindo. Deus abençoe.